Olá, pessoal. Nós vamos então para a nossa segunda parte da nossa apresentação, do resumo do nosso curso. Essa poderia ser considerada uma primeira parte, uma vez que nós vamos retroceder no tempo. Naquela primeira parte, nós começamos de Ptolomeu para frente, mas hoje nós vamos falar agora como aconteceu a Grécia, né? Como nós chegamos a Ptolomeu, tá? E aí vem uma primeira pergunta lá do início, né? Como é que apareceu o ser humano na Terra? Como é que nós surgimos? E como é que começou a nossa consciência? Quer dizer, em que momento que a gente pode dizer assim, olha, aqui, do ponto de vista da formação da nossa consciência, nós começamos a nos diferenciar dos animais. Bom, isso que a gente está vendo aí, essa tela, é de uma universidade americana, né, uma linha do tempo. E nessa linha do tempo a gente vê os ancestrais dos seres humanos. A gente discutiu essa linha do tempo no nosso curso. Então, o que caracteriza um ancestral que é um ancestral nosso, não é um ancestral dos gorila, do gorila, do chimpanzé, do bonobo, enfim, né, dos macacos modernos? É exatamente a postura bípede. Então, essa postura bípede ela é notada há 7 milhões de anos nos restos, né, de seres que viveram 7 milhões de anos atrás. Os Sahelanthropus, por exemplo. Bom, o que tinha de especial, né, que dá para ver que ele estava adotando a postura bípede, era exatamente o encontro coluna-cérebro, coluna vertebral, desculpa, e cabeça, e crânio, né? Não cérebro, mas o crânio. Então, a junção da coluna vertebral com o crânio já aponta uma postura mais bípede, 7 milhões de anos atrás, tá? E a gente viu que essa postura foi se aperfeiçoando em seres que vieram depois daqueles. Como é que você passa de um ser para outro? Como é que esses novos seres vão surgindo na natureza? Isso ainda é um mistério, a gente não sabe. Há aquela ideia, né, de milhões de anos, aos milhões de anos, as mutações vão acontecendo até que se transforma num outro ser. E essa é uma ideia do evolucionismo, né, que nos faz vendo como é que vão aparecer os novos seres. Bom, então, esse bipedismo notado especialmente nesse encontro coluna-crânio, ele vai se aperfeiçoando, os ossos dos joelhos também vão ficando mais fortes, né, os ossos das pernas. Nós até hoje estamos nos adaptando a essa postura bípede, né? E também uma outra semelhança entre esses seres e nós é a boca, os dentes que vão aparecendo, quer dizer, a dentição vai ficando bem diferenciada da dentição dos macacos modernos e mais parecida com a nossa dentição. Bom, por volta de 2 milhões de anos atrás, a gente tem já, né, aqui a turma dos australopitecos, eles já são mais parecidos com a gente, eles constroem vários instrumentos de pedra, mas, né, uma coisa muito, muito importante, eles não carregam esses instrumentos, eles usam ferramentas de pedra, mas eles não carregam essas ferramentas com eles, tá? Essa coisa de carregar a ferramenta e assim levar consigo vida fora. Eu vou levar essa pedra aqui por quê? Porque essa pedra foi muito boa, ela é muito dura, ela é ótima, por exemplo, para tirar carne e separar carne de osso. Então eu vou levar ela comigo. Então quando, né, isso ocorreu pela primeira vez no planeta, né, isso é um tempo bem longínquo, porque nós estamos falando aí do Homo erectus, que surge no planeta há 1,8 milhões de anos. Essa postura é muito, muito, muito importante. Essa coisa de carregar a pedra. Por quê? Porque agora a gente tem o primeiro indício de uma consciência de si mesmo. Pela primeira vez na história do planeta, um ser articula presente, passado e futuro. Então, ontem essa pedra foi muito boa. Amanhã, né, ela pode ser boa de novo, então eu vou carregá-la comigo. Como é que os paleontólogos sabem disso? Porque nos sítios de Homo erectus eles encontraram pedras que evidentemente não eram das rochas das redondezas. Então, às vezes, 100 quilômetros de distância, você tem a rocha, fica claro que aquele ser carregou essa rocha, né? Ou ele, durante a vida inteira, passou para os descendentes e coisa desse tipo. Então, é uma primeira revolução intelectual que aconteceu com um ancestral muito precioso nosso, que é o Homo erectus. Foi também o Homo erectus que desenvolveu o domínio do fogo. Então, né, foram eles que criaram a fogueira
e a carne assada. Então, a fogueira, além de aquecer, além de dar luz noturna, além de proteger de animais perigosos, a fogueira também permite, né, assar carne. E esse assar alimentos, ele proporcionou uma alimentação mais rica e uma absorção mais fácil, principalmente de proteínas, o que fez com que o cérebro do próprio Homo erectus crescesse muito enquanto ele ainda estava no planeta. Quando a gente chegou no planeta como Homo sapiens, ainda havia um Homo erectus aqui. Provavelmente nós convivemos com eles pelo menos por 150 mil anos. Então, olha só, quando nós chegamos no planeta como Homo sapiens, já havia ocorrido as duas primeiras grandes revoluções tecnológicas da história da humanidade, que é exatamente, né, a produção de ferramentas de pedra e o carregamento dessas ferramentas, ferramentas permanentes, perenes, né, você vai usar elas enquanto elas durarem, e também o domínio do fogo. Então, nenhuma dessas duas revoluções tecnológicas foram perpetradas pelo Homo sapiens, que é a nossa espécie, mas pelo Homo erectus. O Homo erectus se espalhou pela Ásia, né, provavelmente saiu da África, se espalhou pela Ásia e na Europa entrou talvez um descendente seu, que é um Neandertal, que é um ser muito parecido com a gente. Inclusive, quase que a humanidade toda tem traços de Neandertal no próprio DNA. Né? Então, nós e o Neandertal, nascemos mais ou menos na mesma época. Os Neandertais foram para a Europa, aí há várias teorias, né? Se eles teriam surgido no Oriente Médio primeiro ou na África. Nós, como Homo sapiens, primeiro fomos para a Ásia e depois fomos para a Europa. Mais ou menos uns 30 mil anos, o Homo sapiens chegou na Europa, começou a disputar espaço com o Neandertal e os Neandertais desapareceram, né? Enquanto que o Homo erectus, o Homo sapiens, que somos nós, se espalhou pelo planeta. Então, dos ancestrais nossos, o heidelbergensis, né? o erectus, o Neandertal, sobrou só o Homo sapiens, que somos nós. Né? Bom, esse domínio do fogo, ele nos remeteu a uma situação muito interessante e ao longo dos milhares e milhares de anos, né, que nós estamos no planeta, a gente começou a cada vez mais desenvolver, né, o impacto do livre-arbítrio e do poder, porque o fogo nos tira da natureza. Nós não somos mais iguais aos animais. Nós causamos medo em todos eles. Nós nos tornamos o predador mais perigoso da natureza. E se nós somos perigosos para os outros animais, também somos perigosos para nós mesmos, uns para os outros. Daí surgem, né, os conceitos, né, de liberdade, o conceito de também de moral, né, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Quer dizer, se eu não tenho um controle sobre isso, se matar, eu posso matar livremente, o outro também e tal, quer dizer, a gente não consegue criar sociedades. E a nossa espécie é uma espécie societal, nós vivemos em sociedade, nós dependemos disso, nós não sobrevivemos sem isso. Então, quando, né, muito mais tarde, alcançou-se a escrita, aí a gente vê o registro de histórias que provavelmente, né, tem muitos milhares de anos antes de serem escritas e que umas vão inspirando em outras, enquanto os povos estão, né, conversando uns com os outros. Então as histórias vão passando, vão adquirindo novas versões. E quando a gente examina algumas das histórias mais antigas da humanidade, a gente vê esse dilema, né, do poder, do livre-arbítrio e da responsabilidade. Então, a gente citou, por exemplo, a história de Prometeu, né, que é um criador dos homens, ele é dos titãs, ele vai brigar com Zeus e ele vai cometer um crime, que é dar fogo para os homens. Então, quando ele dá o fogo para os homens, na verdade, ele dá o poder para os homens. E Zeus fica indignado com isso, que era o chefe dos deuses, e essa é uma história da tradição grega, e ele vai mandar prender o Prometeu numa montanha, como ele é imortal, né? Vem uma águia durante o dia e come o fígado dele, e à noite o fígado regenera. Então é um castigo terrível. E para os homens, o castigo é a mulher. Ele cria a mulher, que é a Pandora, uma mulher muito sensual. Ela entrega a Epimeteu, que era irmão de Prometeu, e Zeus dá a ela uma caixinha que ela não pode abrir.
mas ela abre essa caixinha de curiosidade e de lá saem todos os males que afligem a humanidade, né? Em resumo, é essa a história do Prometeu. Qual que é o grande problema e por que esse castigo foi tão violento contra ele? Porque, veja bem, está lá nos antigamente, né? Vamos colocar aqui, pelo menos 1000 anos antes de Cristo, por aí, né? O que essa história está dizendo? Olha, a partir do momento que os homens se tornam poderosos, eles esquecem dos deuses. Eles se tornam como deuses, eles esquecem dos deuses. E por isso Prometeu tem que ser castigado. Quer dizer, é o poder sobre a natureza, o poder de dominar a natureza, que desperta no ser humano a tendência ao ateísmo. Tá? Bom, outra história que é similar é a história de Adão e Eva, né? Os dois estão no paraíso, quer dizer, o paraíso é o quê? É um lugar, né? Que não é um lugar físico, mas é um lugar emocional, onde você não tem consciência do mal. Então, não tem pecado nem perdão, né? Como diz lá o Caetano Veloso na sua história, né? Na sua música. Então, Adão e Eva estão no paraíso, mas há ali, né, Deus colocou ali uma árvore da qual eles não podem comer os frutos. E a serpente, né, vai tentar a Eva, e a Eva acaba comendo dessa fruta e convencendo Adão a comer essa fruta, né, o homem colocado como vítima da mulher, né? E aí, nessa história de Adão e Eva, acontece o mesmo dilema, né? O problema desse fruto é que ele ia despertar no ser humano a consciência do bem e do mal e o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. Porque nós conhecemos o bem e o mal e nós temos livre-arbítrio, muitas e muitas vezes na vida a gente escolhe o mal. E isso tem consequências, né? Por isso que ao comer aquele fruto, quer dizer, ao tomar consciência do bem e do mal e da liberdade, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Não tem mais o retorno àquela situação anterior, que seria, vamos dizer assim, uma situação dos animais. Os animais não têm essa consciência, eles não podem escolher entre o bem e o mal. Isso não existe para eles, né? E a gente falou também da história de Gilgamesh, rei de Uruk, e Gilgamesh e Enkidu, que era uma besta que vivia na floresta. No início da história, Gilgamesh enfrenta Enkidu, mas depois eles se tornam amigos inseparáveis. O problema de Gilgamesh é que ele era um rei muito poderoso, meio humano, meio divino, mas ele era cruel. Então, os cidadãos pedem ajuda aos deuses e eles mandam Enkidu. Então, depois, né, dos dois se tornarem amigos, porque o Enkidu foi civilizado por uma sacerdotisa que chegou lá e namorou ele durante uma semana. Depois leva o Enkidu para a cidade de Uruk. Lá na cidade, Gilgamesh luta com ele, depois eles se tornam amigos inseparáveis. Uma deusa se apaixona por Gilgamesh, Gilgamesh não quer namorar a deusa. Os deuses mandam um boi para castigar a cidade por causa disso. Gilgamesh e Enkidu vencem o boi, e aí os deuses exigem, né, ao chefe dos deuses que um dos dois morra, e Enkidu morre. Então Gilgamesh, tomado por essa dor profunda que é a perda do amigo, ele acaba abrindo mão do poder, ele se torna uma pessoa um rei mais generoso, ele abre mão daquela crueldade dele. E um pouco que está nessa história, que é uma história muito rica e muito mais ampla, mas aí nessa história está essa ideia, né, de que você tem que passar pela dor para compreender a limitação do seu poder. A gente tem que sofrer a dor para poder a gente compreender, para a gente crescer em compreensão e compreender, né, que a gente não pode fazer tudo o que quer, mas que a gente tem que fazer dentro de uma sociedade da convivência com os outros, dentro do que é razoável para a gente e para os outros. Então a gente vê que essas histórias antigas são histórias de sabedoria. Todos os povos da Terra têm suas histórias de sabedoria, igualmente importantes e igualmente cifradas em personagens, em histórias fantásticas, mas que no fundo, todas são histórias que trazem orientações de sabedoria, quer dizer, como é que a gente pode aproveitar melhor a vida. Então, por isso que eu sempre frisei no curso, isso é muito importante, a gente considerar que cada conjunto de histórias, cada tradição
pode ser a tribo mais isolada da civilização, uma tribo que está vivendo lá na Amazônia, sem contato com a gente. Eles têm lá suas histórias, e as histórias não são simplesmente histórias de diversão, são histórias que contam, né, de uma sabedoria que vai sendo passada de pai para filho, de uma geração para outra. Bom, aqui está o local da primeira grande revolução que nós, seres humanos, Homo sapiens, promovemos, que foi a agricultura e a pecuária. Então, nesse lugar aí, chamado de Crescente Fértil, né, perto da Síria, Jordânia, Iraque, Turquia, são os países que estão lá hoje, né, nessa mancha aí que autores definem de maneiras diferentes. Aí nós estamos vendo um livro específico, né, Germes, Armas e Aço. Nós estamos vendo aí a mancha que esse autor colocou, mas são todas aí nessa região. Todos que desenham essa mancha, desenham nessa região. Então, o que tinha de tão especial aí? Quase tudo que a gente come. Tinha o carneiro, tinha o cabrito, tinha o trigo, né? Chegou depois o boi, então, porco. Então, animais que possibilitaram a pecuária e sementes que possibilitaram a agricultura. 13 mil anos, há 13 mil anos, agricultura e pecuária começaram aí no Crescente Fértil, 11 mil anos antes de Cristo. Imagina, se hoje a agricultura é difícil de ser feita, imagina naquela época. Então, apesar das técnicas, né, serem muito primitivas, aos poucos eles foram conseguindo conquistar mais e mais precisão, né, nessa história de plantar, de colher, de cuidar do gado. Então, o que é um animal domesticável? É um animal que a gente consegue isolar suficientemente de outros, né, da natureza selvagem, e vai selecionando os mais mansos, e mesmo contidos pela gente, eles conseguem reproduzir, tá? Bom, aí nós estamos vendo um mapa de como que essas tecnologias da agricultura e da pecuária foram se espalhando, no caso, pela Europa, mas elas também foram se espalhando no norte da África e se espalhando para a África. Então, se a gente considera, por exemplo, Portugal e Espanha, onde estão esses triangulinhos pretos, né, está dizendo ali no nosso mapa, na nossa legenda ali à direita, acima, ó, o triangulinho preto é o último, 3.800 a 2.500 a.C. Então, se a agricultura e pecuária começaram 11 mil anos antes de Cristo, aqui na Síria, nos quadradinhos claros, só por volta de 3.800, quer dizer, mais ou menos mais de 7 mil anos, 7.200 anos depois, é que essas técnicas chegaram até Portugal e Espanha. Tá? Só para a gente ver a lentidão com que essas coisas foram andando. Quer dizer, aos poucos, né, um povo levava um gado para lá, avançava com animais para um lado, levava sementes, ia plantando, com todas as dificuldades da época, né, porque as ferramentas eram todas de pedra. Então, a única possibilidade de plantar era na beira de rios, onde as terras eram moles. Você só podia plantar em terras barrentas, não tinha outra possibilidade. Tá? Bom, aqui é um mapa mundi com eixos para mostrar o seguinte: Europa e Ásia, esse eixo Eurásia aí, ó, é um eixo fácil, relativamente fácil de percorrer. Então, nós temos aí um espalhamento, né, dessas técnicas de agricultura e pecuária pelo eixo Europa-Ásia. Esse eixo vai também incluir o norte da África, que foi onde a agricultura e pecuária também chegaram nessa época. Não chegou ao sul da África, né? Essas tecnologias não chegaram ao sul da África por causa do deserto de Saara, que não deixa atravessar, né, dali para baixo em termos, né, do norte para o sul. E o sul da África, né, apesar de ser o lugar onde tem mais mamíferos, mais espécies de mamíferos do planeta, nenhum mamífero de lá é domesticável. Em nenhum dos mamíferos você consegue formar um rebanho e esse rebanho se reproduzir. A zebra, o búfalo, a girafa, o hipopótamo, o elefante, nenhum deles permite formação de rebanho. Nenhum é domesticável. O mesmo aconteceu nas Américas, né? Não temos animais domesticáveis aqui no Brasil, né? Nenhum deles dá para você formar rebanhos, né? E na América do Norte também não. À exceção do Peru,
né, que foi dominado, foi domesticado, não no Peru, mas no norte do México, que é hoje o norte do México, né, sul dos Estados Unidos, ali na região do Pacífico, o pessoal conseguiu domesticar o Peru, e o Peru ele vai ser, né, domesticado e levado especialmente para o México, onde vão surgir a cultura maia e outras culturas, e azteca, né? Os aztecas e os maias, e criaram cidades grandes lá. E aqui embaixo, os incas no Peru, na região alta, né, do Peru, Chile, eles conseguiram dominar a lhama e a alpaca, são dois mamíferos também, e formar rebanhos com eles. Então, aonde se formou rebanhos, né, onde tinha rebanhos, onde tinha agricultura em larga escala, você tem as criaturas, os seres humanos sedentários, a formação de cidades pequenas, grandes, etc. Vamos lembrar, né? Todos esses lugares que nós estamos falando tinha que ter terras moles, tinha que ter terra barrenta para poder plantar, senão não era possível. E é curioso, né, que a lhama e a alpaca foram dominados lá nos Andes, mas não desceram para as regiões brasileiras. Por exemplo, os nossos índios conheciam milho, conheciam mandioca, conheciam abacaxi, mas eles não conseguiram domesticar nenhum animal, porque nenhum animal da fauna brasileira, o veado, a paca, a cutia, né, nenhum deles, a capivara, nenhum é domesticável, tá? Bom, então, as civilizações, o que a gente conhece por civilização, que é a expansão dos pequenos polos, né, sedentários para grandes cidades, elas vão ocorrer à beira de grandes rios. Então, a gente chama de as grandes civilizações do Neolítico, que é onde agricultura e pecuária foram praticados com uma grandiosidade tal que deu para formar impérios. Então a gente tem grandes impérios do chamado Neolítico, a nova Idade da Pedra, né? Porque tem agricultura e tem pecuária, mas é a Idade da Pedra ainda, eles ainda estavam na Idade da Pedra. Então a gente vê aqui, ao longo do rio Nilo surgiu a civilização dos egípcios, entre os rios Tigre e Eufrates, os babilônios, que na verdade foram vários povos que passaram aqui, uma sucessão de povos, com destaque para o povo sumério, por exemplo, que inventou uma numeração que contava de 60 em 60, e é de onde vem a nossa hora dividida de 60 minutos, o minuto de 60 segundos. Aqui nessa região Índia, Paquistão, os rios Indo e Ganges, né? Índia, Paquistão e outros lugares modernos, né? Surgiu aqui duas civilizações, né? Uma civilização ao longo do rio Indo, outra ao longo do rio Ganges. Vale dizer, gente, que nesses lugares o pessoal inventava também irrigação, maneiras de desviar a água do rio e aproveitar essa água na agricultura, né? Também o calendário, porque eles precisavam de controlar a época de plantar, a época de colher. Especialmente, por exemplo, a gente pensa no Rio Nilo, né? Tem a época dele subir, a época dele baixar. A época que ele baixa é a época de plantar. A época que ele sobe tem que colher tudo, porque senão ele vai inundar tudo, né? Então, todos esses povos que criaram grandes cidades e impérios no Neolítico, eles desenvolveram o calendário. Todos eles sabiam, todos, sem exceção, inclusive nas Américas, sabiam que o dia tinha 365 dias e um quarto. Aqui na China, dois grandes rios, o Amarelo e Yangtze, e esses dois impérios foram unificados muitos anos, milhares de anos antes de Cristo, viraram um império só, o Império Chinês, que foi o maior de todos. Na época dos romanos, por exemplo, eles tinham a civilização chinesa, geograficamente, era do tamanho do Império Romano. Tá? Bom, então nesses grandes impérios vai surgir a escrita, né, vai surgir a matemática, quer dizer, por causa de necessidades práticas, tá? As pessoas precisavam controlar o tempo, controlar a agricultura, controlar a pecuária. Por exemplo, no Nilo, né, a divisão das terras, na época que o rio baixava, as terras tinham que ser divididas entre os fazendeiros. Daí surge a ideia de geometria, a medida da terra. Quer dizer, você ia, né, dividir a Terra conforme medidas que você fazia no espaço, né, no plano, né, e no espaço. Então, para você ser justo, você tem que entender como é que você vai, onde você vai colocar as cercas. Por exemplo, né? Então, são necessidades práticas que vão desenvolvendo uma matemática prática, uma astronomia prática, nunca desvinculados da questão religiosa, da questão de uma relação com os deuses.
Então, por exemplo, de onde vem o ano de 365 dias e um quarto? Ele vem do Sol, ele vem de observações do Sol. O Sol passando pelas constelações. Então, não é simplesmente, né, uma contagem de dias, mas é uma observação dos céus. E que mensagens o céu transmite para a Terra? Que mensagens estão vindo dos céus? Tá? Então, vamos dizer assim, o pensamento científico desses povos estava sempre vinculado, né, intimamente ao pensamento religioso. Eles também vão desenvolver nesses grandes rios aí, né, nesses grandes impérios, né, do Neolítico, os metais. Então eles vão desenvolver o ouro, a prata, eles vão descobrir o ouro, a prata, o cobre, junta cobre com estanho para formar o bronze. Então eles chegam até a idade do bronze, né, chamada idade do bronze, porque o bronze permitiu, era abundante, né, certa, mais ou menos abundante, permitiu fazer uma série de ferramentas até, né? Mas todos esses metais não eram duros o suficientes para mudar, né, para fazer uma revolução planetária, uma nova revolução planetária. Né? Isso vai acontecer por volta de 1000 antes de Cristo, quando nesses impérios surge o ferro. E aí a palavra ferramenta vem de ferro. Com ferro vem o prego, com ferro vem a faca, com ferro vem a espada. Então tudo mudou, a guerra ficou muito mais violenta, muito mais rápida. Com os pregos foi possível fazer canoas, das canoas mudar para barcos. Agora você podia fazer barcos com tábuas, que eram muito mais leves, maiores e mais eficientes. Mas principalmente, né, criou-se a enxada, a foice e o arado de ferro. Então, a enxada, a foice e o arado de ferro permitiram que se plantasse longe das beiras do rio. Agora sim, agora era possível plantar em terras duras. E aí há uma expansão da área agricultável, vamos dizer assim. E isso levou, né, esses grandes impérios do Neolítico à decadência, porque agora não precisava de estar preso aos rios. E uma coisa que foi inerente, né, aos grandes impérios do Neolítico era exatamente a divisão de classes, a formação das classes escravas, dos escravos, das classes mais pobres, dos exércitos, dos nobres, né, dos sacerdotes. E quando foi possível, então, plantar longe dos rios, os povos mais é, escravizados, vamos dizer assim, ou que estavam pegando o trabalho mais duro, eles viram que eles oportunidades para eles fugirem dali e irem para outros lugares. Agora que eles dominavam a tecnologia do ferro e o ferro era muito abundante, o minério de ferro era muito abundante, tá? Então a gente usou a história de Moisés, né? Moisés levando os judeus para fora do Egito, como uma ilustração do que aconteceu, né, no fim dos grandes impérios do Neolítico. Então, a idade do ferro é que termina com a idade da pedra. Neolítico quer dizer a nova idade da pedra. Então, por volta de 1000 anos antes de Cristo, começa o final da idade da pedra. É curioso, porque foi o momento de maior desenvolvimento dos grandes impérios do Neolítico. Quer dizer, quando eles chegaram no ferro, a produtividade aumentou muito, as possibilidades aumentaram demais, e isso foi que causou, né, exatamente a decadência desses impérios. Né? Isso é que foi o que tirou deles o poder. A gente destacou neste momento aí, por volta do século V antes de Cristo, que em vários lugares diferentes do planeta, ali no eixo Europa-Ásia, né, vão aparecer vários sábios no mesmo século. Então aí, por exemplo, a gente pôs Buda, Confúcio, Pitágoras numa linha do tempo, mas a gente ainda poderia colocar Lao Tse, Sun Tzu, né, que são outros sábios, alguns profetas do povo judeu. Então a gente vai ver que todos eles aparecem na mesma época, são todos contemporâneos, né? Eles não se falavam necessariamente, não se conheciam, e, no entanto, todos traziam mensagens sobre a sabedoria. Então, por que será, né, que nesse momento, isso é uma coisa muito importante para nós, por que será que nesse momento, nesse século, né, esse século foi tão fértil na produção de sábios? Né? Bom, para nós, a tese que a gente defende, né, em ciência, tecnologia e sociedade, isso não ocorreu por um acaso. Foi exatamente quando caem os grandes impérios do Neolítico, que duraram 3.000 anos, o Egito, por exemplo, 4.000 anos. Então, o que aconteceu?
Os povos que saíram, que se espalharam, eles perderam as referências que eles tinham anteriores. E como nunca as coisas estavam desvinculadas, né? A religiosidade, por exemplo, da produção, a religiosidade do pensamento sobre o mundo, então esses povos se viram sem referências, porque se você abandona o Egito, você abandonou também os deuses egípcios. E agora em que você vai acreditar? Então a gente vê lá que, né, Moisés vai orientar o seu povo, ele vai trazer as tábuas da lei. Não, peraí, acabou aquilo que tinha no Egito, agora é outro Deus, são outras regras, é essas regras que eu estou trazendo para vocês. Então, esses sábios que apareceram nessa época, eles vieram atender essa demanda dos povos, quer dizer, uma demanda de uma nova orientação. Uma vez que a orientação antiga tinha sido superada, e agora qual que é a nova orientação? Então não é à toa que aparecem vários sábios na mesma época. A gente pode dizer que eles surgiram, né, no momento em que o vácuo cultural criado pela decadência dos grandes impérios do Neolítico exige, né, que se coloque uma nova sabedoria. E isso é comum nas revoluções tecnológicas. A gente pode dizer que isso é o que a gente está vivendo hoje. Né? A partir do momento em que a internet invadiu a vida de todo mundo planetariamente, ela destrói também uma série de crenças anteriores, de modos de viver das pessoas, de costumes, né? A exemplo do próprio livro, né? A gente, a minha geração sempre aprendeu em livro de papel, né? Quem é que hoje vê livro de papel até nas universidades? É pouca gente. Todo mundo trocando pelos meios digitais. As informações que correm, né, numa velocidade louca. Você sabe do que aconteceu no mundo inteiro imediatamente. Então, o mundo, né, transformou-se radicalmente nas últimas décadas e isso traz sempre junto muita insegurança, muita incerteza, porque as pessoas precisam de novas referências, né? Então, o nosso momento é muito similar a esse momento do passado aí. Bom, daqui a gente pulou para os gregos aqui no nosso resumo, porque a civilização grega, do jeito que a gente conheceu, né, na filosofia grega, ela vem, né, no bojo dessas transformações, né? A gente até colocou o Pitágoras ali no meio daquelas referências. Então, os gregos, né, eles foram muito especiais naquele momento, por quê? Porque no mar Mediterrâneo, quer dizer, em todo o Mediterrâneo, Mar Negro até o Mar Negro, eles conseguiram desenvolver navios ágeis e eles conseguiram desenvolver o comércio nessa região. Então, eles, como comerciantes, porque eles não tinham terra suficiente para ser bons em agricultura e pecuária, eles não eram prósperos nesse sentido, mas eles conseguiram se tornar grandes comerciantes e aí eles enriqueceram muito com esse comércio pelo Mediterrâneo, pelo Mar Negro, tá? Então, eles formaram muitas cidades independentes, não havia uma Grécia como um estado, né, com capital, cada cidade era independente das demais, mas todos falavam grego, né? E é nesse contexto que surge uma sabedoria muito importante, que é a filosofia grega. Surge como? Né? Ela surge na cultura grega, que era uma cultura onde, na cidade, a pessoa tinha que saber se defender. Então, isso foi uma necessidade que o grego criou, uma vez que cada cidadão, quando tinha um conflito com outro, o conflito era levado para a ágora, quer dizer, para a praça da cidade, e ali cada um ia expor seu ponto de vista. Ali eles criam, né, essa necessidade de você ser bom de retórica. Você tem que ser bom nos seus argumentos para você defender seu ponto de vista, porque você não vai ter advogado, não vai ter um vereador, um deputado, ninguém para te defender, é você se defendendo. Então, o grego sabia da importância do falar bem, do saber argumentar bem, saber convencer a plateia na ágora. E é nesse contexto que surge a filosofia grega, né? Os filósofos, então, o que, que eles vão desenvolver? Interpretações do mundo baseadas numa lógica própria, né? Um processo de argumentação em que não leva em conta uma inspiração, vamos dizer assim, como era nos egípcios, por exemplo. Então, os egípcios, o conhecimento para eles não era uma coisa que você vai argumentar ponto a ponto. Alguém se teve uma inspiração, recebeu o conhecimento e escreve
aquilo que recebeu, né? E esse conhecimento vai gerar, né, por exemplo, a matemática egípcia. Então, a matemática egípcia é diferente da matemática grega. Para o grego, tudo tem que ser provado meticulosamente. Isso, então, entra para dentro da filosofia grega. E isso, né, esse modo de operar é um modo de operar atual, científico. Por isso que na Grécia está a semente, né, o germe da ciência moderna. Bom, então a gente já passou aqui direto para o Aristóteles, né, que foi aluno de Platão, e Platão foi discípulo de Sócrates. Então, a filosofia grega é dividida em antes e depois de Sócrates, né? E a gente viu que, enquanto que o Platão acreditava que a verdade ela ultrapassava as coisas sensíveis, estava no mundo das ideias. Se a gente conhece os conceitos primitivos que deram origem ao mundo, a gente chega até o Logos, que é a inteligência suprema. Então, havia um debate antes de Sócrates, né, que era sobre como é que o mundo começou. Então, a filosofia grega discute isso, que elementos deram origem ao mundo. O Aristóteles vai entrar nessa linha aqui, porque ele vai se diferenciar de Platão. Enquanto Platão achava que não é nas coisas do mundo que a gente vai encontrar a verdade, o Aristóteles deu importância, né, à exploração das coisas do mundo. Então, aí está, né, o tempo, né, em que eles viveram. O Platão, que vai viver entre 428 a 348 a.C., e o Aristóteles, 384 a 322 a.C. Aqui está, então, o mundo aristotélico, né, que é, como a gente viu no curso, é essa cosmologia, que é o debate dessa cosmologia que vai fazer surgir a ciência moderna. Então, esse é o mundo, né? Segundo Aristóteles, a Terra está no centro. A Terra é formada de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. São elementos, tá? Então, por exemplo, um pedaço de pedra, ele é formado por terra, água, e ar e fogo também. Mas a Terra aí, para o Aristóteles, quer dizer mais elementos sólidos. O ar, elementos gasosos. A água, elementos líquidos. E o fogo, energia. Então, era mais ou menos, são conceitos bem mais complexos do que parecem à primeira vista. Então, a Terra é que era formada por esses 4 elementos, e os céus eram formados pelo éter, era um quinto elemento. E o Aristóteles acha que esse elemento, esse quinto elemento, ele era divino, né? A partir do que se conhecia há milhares de anos, era conhecido no Egito, na Babilônia, o fato de que as estrelas se agrupam em constelações, e essas constelações são fixas, ou seja, elas não movem, né, umas em relação às outras. Então, as estrelas não têm o que a gente chama de paralaxe, né? Pelo menos aparentemente, quando você observa a olho nu, durante anos e anos e anos. Você não vê as constelações mudando de lugar, as estrelas mudando de lugar. Diferentemente dos planetas. Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, essas 5 estrelas que mudam de lugar, né, entre as constelações, chamadas de errantes, né, são conhecidas há milhares de anos. Então, Aristóteles acha que tudo isso, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol e Lua, todos são formados de éter, um elemento divino, né, que gira ao redor da Terra num movimento perfeito, já que é divino, que é o movimento circular. Então, tudo em volta da Terra e a Terra no centro do universo. O Ptolomeu, que depois a gente falou dele na parte segunda, né, ou primeira do nosso resumo, ele vai tentar então desenvolver esse sistema, né? Por quê? Porque o zigue-zague dos planetas, ou a paralaxe dos planetas, é difícil de explicar nesse sistema aristotélico. A paralaxe, né, cada planeta, um planeta como Marte, por exemplo, ele vai em direção a uma constelação, depois ele volta, depois ele vai de novo. E como é que você explica, né? Se você olha ele durante meses, você vê essa paralaxe, como é que você explica isso dentro de tal sistema? Esse era um desafio que tinha que ser explicado, né? Os gregos não poderiam admitir uma coisa que não poderia ser explicada. Bom, a Grécia vai entrar numa tremenda decadência a partir da guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre
as duas cidades principais gregas, que é Atenas e Esparta, né? Atenas aliada principalmente a esses lugares amarelos, que eram ilhas, né? Que cada ilha aqui seria uma cidade. Atenas está aqui, ó, nessa ponta, hoje é a capital da Grécia, e Esparta estava aqui, no rosa, aqui, que é o Peloponeso. Essa península aqui é chamada de Peloponeso. Os atenienses já tinham vencido os persas, que tentaram invadir a Grécia, os espartanos também. Então, Atenas e Esparta tinham fama, né, dos guerreiros, né, de serem guerreiros muito fortes. E por isso Atenas tinha muitos aliados, porque era uma aliança também militar, principalmente, e Esparta tinha lá seus aliados. Então, o Péricles, né, o prefeito de Atenas, vai à praça, à Ágora, e ali ele proclama a guerra, né, ele propõe a guerra contra Esparta. E assim começa a Guerra do Peloponeso. Achava-se que, né, o próprio Péricles achava que ia durar, aí, sei lá, uns 2 meses de guerra, né? Durou 30 anos. Inclusive o Sócrates lutou nessa guerra. E essa guerra simplesmente devastou todas as cidades gregas, todos que se envolveram na guerra, e sobrou para a Macedônia aqui em cima, ó. Acho que Macedônia, que ficou neutra nessa história, né? Ela acabou dominando toda a Grécia. Ela dominou todas as cidades a partir do Filipe, da Macedônia, que era o chefe, e depois o chefe do exército macedônio, né? Depois ele foi substituído pelo Alexandre, o Alexandre o Grande. E Alexandre foi aluno, né, durante algum tempo, um pouco tempo, ele foi aluno de Aristóteles. Então ele tinha perfeita consciência da força da filosofia grega, né? E depois disso nós vimos que o Alexandre então domina a Pérsia, ele tem um exército imenso, tem um território imenso, mas um exército poderoso, né? Mas ele morre aos 36 anos, não consegue administrar os seus territórios, e aí esses territórios são fatiados depois da morte dele, e uma parte, né, a parte do Egito, ficou com um sujeito chamado Ptolomeu. E é lá no Egito, né, que vai surgir a Biblioteca de Alexandria. Esse Ptolomeu colocou a capital em Alexandria e lá vai surgir a Biblioteca de Alexandria. É pouco depois da morte de Aristóteles. Então, né, depois da morte de Aristóteles, pouco tempo depois também, a Grécia vai ser agora dominada pelos romanos, depois os romanos vão tomar o Egito, quando Júlio César passa por lá e ele faz um acordo com Cleópatra, né? E o irmão de Cleópatra, que era um Ptolomeu, né? Isso pouco tempo antes de Cristo lá, esse Ptolomeu disputava com a Cleópatra o poder e o Júlio César fica do lado da Cleópatra. E aí ele domina o Egito, toma o Egito para os romanos, né? E ele inclusive leva um sujeito de Alexandria lá para Roma, e esse sujeito depois vai fazer o calendário, né? O calendário juliano, esse sábio de Alexandria, que é esse calendário de 365 dias e um quarto, que vai ser depois, né, de muitos séculos, vai ser transformado pelo calendário gregoriano, tá? Então, a cidade de Alexandria se torna o centro intelectual do Império Romano, porque a ideia da Biblioteca de Alexandria era levar todo o conhecimento que tinha sido acumulado pelos gregos para a Biblioteca de Alexandria, e lá vai ter uma discussão, inclusive, pouco depois que morre o Aristóteles, nasce o Aristarco, que vai propor que o Sol está no centro do universo e não a Terra. Quer dizer, a primeira ideia de um mundo heliocêntrico surge lá em Alexandria, pouco depois da morte do Aristóteles, tá? E aí, né, segue um dos sábios de Alexandria. Aí nós já estamos depois de Cristo, né? Esse sujeito está 500 anos depois de Aristóteles, que é o Ptolomeu, que a gente falou dele na primeira parte da nossa aula aqui, e ele que vai propor um sistema cosmológico, né? Como é que são os planetas, ele vai explicar, né, esse zigue-zague dos planetas aí, a partir do modelo de Aristóteles, né? Então, considerando a Terra no centro. E a gente viu que o problema dele é que ele tirou a Terra do centro, né? Que ao mesmo tempo que resolveu o problema dos planetas, ele deixou aí uma pista de que algo estava errado. O que significava resolver o problema dos planetas para os alexandrinos?
era você pensar que o planeta está nessa constelação aqui hoje, daqui a um mês vai estar naquela constelação, daqui a 3 meses vai estar naquela constelação. É para você saber aonde o planeta vai estar no futuro. E esse sistema do Ptolomeu, que é bem mais complicado do que o que está aí, porque ainda tem 5 esferas que seguram esse sistema aí, né? Ele conseguiu com isso salvar as aparências, como se fala, né? Quer dizer, ele conseguiu uma mecânica ali, né? O epiciclo girando, o deferente girando, e nessa mecânica ele conseguiu explicar, né? Ou pelo menos prever, né? O planeta está aqui, daqui a 3 meses vai estar lá. E é esse sistema, como a gente viu, que em 2000 anos, né, de discussão vai gerar a ciência moderna. Então é isso. A gente queria chegar até aqui, né, para explicar a tradição greco-romana, porque depois os romanos incorporaram a tradição grega, e como que essa tradição greco-romana contaminou a humanidade atualmente. Daí a gente vai ver, né, a gente viu que passou pelos árabes, para voltar de novo para a Europa na Renascença, e essa é a tradição que é a geradora, né, a geratriz da nossa ciência moderna e do nosso mundo moderno, né, capitalista.